Olá! Está começando o MaturiCast, pílulas de conhecimento para um envelhecimento ativo e saudável. Este programa é promovido pelo projeto de extensão Maturidade em Cena, Teatro e Promoção da Saúde na Terceira Idade. Contamos com o apoio das Pró-Reitorias de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários e Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Tocantins, assim como da rádio Unitins FM. Nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio digitais: YouTube, Spotify, Deezer e Google Podcast. Na terceira temporada do podcast, a temática abordada é a velhice em cena. Ao longo dos episódios, nós discutiremos o protagonismo da pessoa idosa nas artes, seja como inspiração para criações ficcionais ou como atores e atrizes de suas próprias histórias. Olá, eu sou Renata Patrícia e estou com vocês em mais um episódio do MaturiCast. Neste terceiro episódio, vamos falar sobre a avosidade em cena. Para essa conversa, teremos como convidados a extensionista do projeto Maturidade em Cena, Laís Cristina Oliveira, e os participantes e atores do projeto Maria de Fátima e João Batista. Agradeço o aceite em participarem de nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. Sou João Batista dos Reis, casado, nascido em Minas Gerais, tenho 76 anos de idade. Estudei até a 7ª série, não sou aposentado. Sou participante do projeto Extensão da Maturidade em Cena, desde 2018. Olá, meu nome é Maria de Fátima dos Reis, tenho 65 anos e faço parte de um projeto de extensão na UFT, Maturidade em Cena, desde 2016. Olá, meu nome é Laís Cristina Oliveira, sou extensionista voluntária no projeto de extensão Maturidade em Cena, Teatro e Promoção da Saúde na Terceira Idade e também uma das dramaturgas do espetáculo Para Avós e Netos. Inicio nossa conversa perguntando sobre o atual espetáculo do projeto Maturidade em Cena, Para Avós e Netos. Poderiam falar um pouco mais sobre a peça? O espetáculo surgiu de uma ideia de uma das extensionistas do projeto Maturidade em Cena, a Jadila Patrícia, com o objetivo de resgatar memórias a partir de objetos que fizeram ou fazem parte da vida dos idosos e que são pouco ou não mais utilizados hoje, a exemplo da colher de pau, o rádio, a cabaça, o baú, o terço, o chapéu de palha. E em torno desses objetos foi criada uma narrativa que privilegiasse, sobretudo, momentos vividos pelos idosos e pelos extensionistas com seus avós ou outras pessoas mais velhas que fazem parte de suas vidas. À medida que os ensaios iam avançando, fomos criando mais cenas, personagens, fazendo adequações, de modo que todos pudessem participar. O fato interessante é que as músicas cantadas e tocadas no espetáculo também são de autoria dos extensionistas, além de algumas das poesias declamadas ao longo da peça. Com a entrada de novos extensionistas e idosos, houve a necessidade de ampliar a peça com mais cenas e personagens, o que a deixou ainda mais bonita e emocionante, principalmente pela entrega e comprometimento do elenco, que é um de seus pontos fortes. Então eu posso afirmar que o Para Avós e Netos é um dos trabalhos mais lindos do projeto, porque, embora escrito essencialmente por duas pessoas, sua construção se deu de forma coletiva. Dona Fátima e seu João, quais são os personagens de vocês e qual a relação deles com as histórias que compõem o espetáculo? O meu personagem é o Senhor do Tempo, onde faço, junto com a minha esposa, a peça Avós e Netos, onde eu aprendo muito, faço o melhor de mim para agradar a todos. O meu personagem é a Senhora do Tempo,
onde eu e meu esposo fazemos os senhores do tempo, fazemos a transição de uma cena a outra. Como as relações entre avós e netos, ou seja, a avosidade, é colocada em cena? A partir das relações demonstradas entre avós e netos, interpretados pelos próprios idosos extensionistas, o que representa as relações dos idosos com seus netos da vida real, deles com seus avós, dos extensionistas com seus avós. Em cada uma das cenas, uma história do cotidiano entre um neto e seus avós era retratada. A exemplo da avó que senta para contar histórias aos netos, a avó que dá bronca, dá afago. E isso influencia até o relacionamento do público com seus avós ou netos e cria uma oportunidade para reflexões, mudanças de pensamentos, comportamentos e paradigmas. E o interessante é que a avosidade está também dentro do projeto, porque os idosos são um pouco nossos avós e isso se reflete na peça. Embora seja uma dramaturgia, o sentimento é genuíno. Então fica a questão, que qualidade e importância temos atribuído à nossa convivência com os nossos avós, sejam biológicos ou socioafetivos, ou até mesmo com outras pessoas mais velhas? Enfim, no espetáculo, a avosidade é o tema central e é muito bem representada. A relação entre os avós e os netos são maravilhosa. Tanto os netos de cena, que está na peça, quanto as pessoas que vão assistir. Meus netos foram e adoraram. A minha filha adorou, chorou ao ver, lembrar da avó dela, que faleceu há pouco tempo. Então é muito bom, maravilhoso a presença deles com a gente. Eu acho que a peça chama atenção para valorizar o conhecimento entre as gerações velha e jovem. Ao longo do processo de criação do espetáculo, as experiências de vida de idosos e jovens quanto às suas relações familiares foram privilegiadas para a composição da peça? Sim, principalmente ao colocar em foco aquelas memórias dos avós representadas pelos objetos dos quais a peça gira em torno. Cada um desses objetos se torna parte da narrativa na qual os avós mostram aos netos elementos importantes de sua história e que eles não conhecem. Isso se torna até uma forma de valorização do outro. E também a peça mostra que tudo que sabemos e conhecemos hoje tem pouco ou até muito do que os nossos avós nos ensinaram e que as coisas foram apenas se modernizando, mas a essência está lá em nossas raízes. E os netos também ensinam aos avós aquilo que sabem hoje do mundo, do que foi evoluindo, mudando e que é parte deles. Então, nisso está a troca de saberes entre diferentes grupos e gerações, que inclusive é um dos objetivos da extensão universitária. Laís, como uma das dramaturgas da peça, há alguma experiência sua que foi levada ao palco? Sim, eu sempre gostei muito de escrever poesias. Então, eu quis levar isso para o espetáculo. Por outro lado, ano passado perdemos um de nossos idosos, o seu Bira, que era cordelista e de quem eu tive a honra de ganhar um cordel. Então, pensando nisso, uma das cenas traz a poesia e, ao mesmo tempo, homenageia o seu Bira ao retratar a saudade de uma neta pelo avô poeta que já partiu. E, além disso, eu levei para a cena também um pouco da saudade do meu avô, que não era poeta, mas que também era doce e gentil, como expressa o texto. Para finalizar, vocês consideram que, ao trazer à cena as relações entre avós e netos, a peça chama a atenção para a importância do compartilhamento de saberes entre as gerações e a valorização da experiência dos mais velhos? Eu acho que a peça chama atenção para valorizar o conhecimento entre as gerações velha e jovem. Com certeza, a peça nos ensina a valorizar os conhecimentos
e os valores de cada um. A vida é sempre um aprendizado, não é mesmo? Quero agradecer a participação dos nossos convidados, Laís Cristina Oliveira, Maria de Fátima e João Batista, pelas valiosas contribuições trazidas neste episódio sobre a avosidade em cena. A partir de nossa conversa, foi possível conhecer um pouco mais sobre o trabalho do projeto de extensão Maturidade em Cena, Teatro e Promoção da Saúde na Terceira Idade, tendo como foco o processo de criação do espetáculo teatral para avós e netos, que traz à cena a avosidade por meio das relações entre avós e netos ao longo dos tempos. A partir das falas de nossos convidados, é possível observar que o trabalho contribui para a criação compartilhada entre diferentes gerações, possibilitando a ampliação do olhar e a valorização das gerações mais jovens para a velhice. Portanto, neste episódio, buscamos destacar o valor político, social e pedagógico da arte, que em seu valor estético carrega questões fundamentais para a nossa formação como sujeitos. Um grande abraço e até o próximo episódio! E chegamos ao final de mais um episódio do MaturiCast. Obrigado por ouvir e não percam os próximos episódios. Até lá!